Bom dia. Para a aula de geometria de hoje, nós vamos estudar dar continuidade, na verdade, ao estudo de triângulos. Na aula de hoje, nós vamos estudar congruência de triângulos, que vocês podem encontrar aí na página 98 do livro. Eu peguei todos os exemplos, todas as situações e todos os exemplos da página 98 do livro e passei para o papel. Essa congruência de triângulos é como é que eu posso identificar e posso garantir, sem medir todos os lados e todos os ângulos, como é que eu posso garantir que esses triângulos são iguais. Por que a gente não fala igualdade de triângulos, assim, congruência? O triângulo, para ele ser igual, ele precisa ter... ele tá exatamente do mesmo jeito. No caso da congruência, ele pode estar desenhado em direções diferentes. Por exemplo, esses primeiros aqui acabam ficando em todas as direções, mas, por exemplo, esse. A forma de desenhar dele está diferente. Mas se ele se encaixar dentro de alguma situação de congruência, ele vai ser congruente. Então, por isso que a gente não fala igualdade, sim congruência. Para poder determinar essa congruência, todos os lados têm que ser iguais e todos os ângulos têm que ser iguais. Só que tem algumas condições que vai garantir que o triângulo seja congruente, mesmo sem eu conhecer a medida de todos os lados e todos os ângulos, que são chamados casos de congruência. O primeiro caso de congruência que nós vamos ter é lado, ângulo, lado. Geralmente a gente utiliza as siglas para os casos de congruência. Nesse caso aqui, LAL. Então, observe que nós temos aqui o triângulo. Observe. Nós temos aqui o triângulo ABC, que a gente pode identificar por triângulo ABC. Aqui é como se eu tivesse determinado a medida desse lado, eu tenho uma determinada medida desse ângulo e tenho determinada a medida deste lado. Pode ser qualquer valor. E abaixo eu tenho o triângulo EFG. Nesse triângulo EFG, observe que o que ele quis dizer com esses tracinhos e com essa medida aqui do ângulo. Ele quis dizer que esse lado é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. Esse lado é igual a esse. Só isso já me garante essa congruência. Depois a gente vai ver exemplos com números. Mas só isso me garante. Se eu tenho dois lados e no meio desses dois lados um ângulo, então, dois lados e no meio um ângulo. Só isso já garante congruência para o triângulo. Dois lados e um ângulo. Dois lados e um ângulo. Então, eu posso escrever que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. A gente coloca esses três tracinhos. Igualdade são dois tracinhos. Congruência são três tracinhos para indicar congruência. Esse é o meu primeiro caso. Então, eu tenho dois lados e um ângulo no meio. Não pode ser aleatório também, não. Eu não posso sair colocando de qualquer jeito. Se eu colocasse um lado aqui e um lado aqui, seria um caso de congruência. Não, na verdade, se eu colocasse o lado aqui e o lado aqui, não seria congruente. E só com esse lado e o ângulo na ponta, eu não poderia afirmar a congruência. A segunda situação, lado, 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 que a gente vai chamar de LLL. Observe, aqui eu tenho a marcação, como se eu tivesse a medida desse lado e desse lado, no triângulo ABC. Então, eu vou ter aqui o primeiro caso. No primeiro exemplo, o triângulo ABC. No segundo caso, no triângulo EFG, eu tenho que... Observe que aqui a gente colocou por tracinhos. Então, é para determinar essa igualdade. Esse lado de tracinho 1 é igual a este lado de tracinho 1. Esse lado de tracinho 2 é igual a esse lado de tracinho 2. Esse lado com tracinho 3 é igual a esse lado com tracinho 3. Então,
Isso garante a congruência. Se fosse, e se eu não tivesse, se eu só garantisse esse lado e esse lado, aí já não era. Só dois lados não garante congruência. Precisa ser dos três iguais. Então eu tenho que, novamente, os dois triângulos vão ser congruentes pelo sinalzinho. Então, primeiro caso, dois lados e um ângulo no meio. Dois lados e o ângulo que forma esses dois lados. Então, eu tenho esse lado e esse lado, o ângulo que forma ele. Segundo caso, os três lados iguais. Terceiro caso. O terceiro caso é o contrário do primeiro. No primeiro, nós temos dois lados e um ângulo entre eles. No terceiro caso, nós temos dois ângulos e um lado no meio deles. Ângulo, lado, ângulo. A sigla é ALA. Então, eu tenho a demarcação desse ângulo, deste lado e desse ângulo. Aqui é a mesma coisa. Esse ângulo é congruente, é igual a esse, é congruente a esse. Esse lado congruente a esse. Esse ângulo congruente a esse. Então, eu tenho agora dois ângulos com um lado no meio. Então, se eu tenho essa situação, nós vamos dizer aqui que o triângulo ABC congruente ao triângulo EFG. Falta no triângulozinho aqui. Pronto. E aí a gente tem o terceiro caso de congruência. E por último, o quarto caso de congruência. Nesse quarto caso de congruência, eu tenho dois ângulos também e um lado, igual esse. Dois ângulos e um lado. Só que esse daqui, eu tinha dois ângulos com um lado no meio. Esse daqui eu tenho o lado primeiro, o ângulo e o ângulo oposto. O que é que vem a ser esse ângulo oposto? O ângulo que está na frente do lado. Eu posso ter esse ângulo aqui ou aqui, que é o ângulo adjacente, que está do lado, e o outro ângulo vai ser oposto ao lado. Então, eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto. Esse daqui não dá para confundir se o caso existe ou não, por quê? Se o ângulo tivesse aqui, seria esse aqui. Ângulo, lado, ângulo. Como o ângulo está na frente, lado, ângulo e ângulo oposto. A mesma coisa. Se eu pegasse esse ângulo e colocasse aqui, seria esse caso. Então, esse daqui, nas duas situações eu tenho. Não é igual o primeiro caso que eu tenho dois lados e um ângulo. Que o ângulo tem que estar no meio. Aqui eu vou ter essas duas situações. Eu vou ter uma situação com o lado no meio e vou ter uma situação com o lado no início. Lado, ângulo e ângulo oposto. A sigla que a gente vai usar é... A sigla ficou escrita ao contrário aqui, ó. Deixa eu só consertar a sigla. A sigla que nós vamos usar para esse caso aqui é A com o Ozinho nesse A aqui. Essa é a sigla que nós vamos utilizar para lado, ângulo e ângulo oposto. E aí é a mesma combinação. Eu tenho este lado que é congruente a esse, este ângulo que é congruente a esse e esse ângulo que é oposto que é congruente a esse. Então, eu vou poder afirmar que o triângulo ABC é congruente. Aqui ficou a mesma letra ao triângulo ABC. Observe que aqui é a mesma letra, só que os triângulos estão desenhados de maneira diferente. Esse está mais inclinado e esse está mais em pé, por isso que acabou ficando na mesma letra. Então, este lado com esse, o ângulo A com o ângulo A, o ângulo C com o ângulo C, que vai representar exatamente esse ângulo oposto. Então, os quatro casos de congruência são esses: lado, ângulo, lado, 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 ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo e ângulo oposto. Aí tem duas situações que são duas situações que eu falei que aparecem, mas que não são casos de congruência. Quando eu tenho, por exemplo, eu tenho lado, ângulo, eu tenho lado,
o ângulo, aí o outro lado teria que ser aqui. Se o outro lado for aqui, não é congruência. Quando é lado, ângulo, lado, quando eu tenho dois lados e um ângulo, o ângulo precisa ser no meio entre os dois lados. E uma outra situação que aparece muito, mas ela não é um caso de congruência, é em relação aos três ângulos. Se os três ângulos forem iguais, isso não garante congruência de triângulo. Eu não tenho caso de congruência ângulo, ângulo, ângulo. Eu tenho lado, lado, lado. Ângulo, ângulo, ângulo não é caso de congruência, não determina caso de congruência. Além disso, esses são os 4 casos gerais de congruência. Além desses 4 casos gerais, nós temos o caso especial, que é com o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, que não, como nós vimos na classificação de triângulos, é aquele triângulo que tem um ângulo reto. Triângulo retângulo, os seus lados recebem nomes específicos, que só vale para o triângulo retângulo, que nós temos aqui esse triângulo retângulo ABC. Ele é retângulo aqui, em A, ele tem um ângulo de 90 graus. O lado que está na frente do ângulo de 90 graus, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, então o lado que está na frente dele é esse aqui, ó. Esse lado aqui, ele é chamado de hipotenusa. Ele é chamado de hipotenusa. O lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Para formar o ângulo de 90 graus do triângulo, eu preciso de dois lados. Quando eu cruzo esse lado AB com esse lado AC, eu vou formar o ângulo de 90 graus. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Cateto, aí não tem especificação. Então, eu tenho 3 lados no triângulo. No caso do triângulo retângulo, esses 3 lados vão receber denominações específicas. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de cateto. E o outro lado que sobra, que é o que está na frente do ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. No caso do triângulo retângulo, só dois elementos vai me permitir determinar se eles dois são congruentes ou não. Observe que em todos os outros 4 casos, a gente precisava de 3 situações. 2 ângulos em um lado, 2 lados em um ângulo, ou então os 3 lados. No caso do triângulo retângulo, eu só preciso da hipotenusa e um cateto. Se a hipotenusa e um único cateto forem congruentes, eu já afirmo que o meu triângulo todo é congruente. Então, esse caso, hipotenusa cateto, que a gente vai chamar de HC, a sigla HC, só é válida para triângulo retângulo. Onde nós temos, então, eu tenho aqui, a primeira coisa que eu vou observar é se ele é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, eu já sei que eu posso utilizar de qualquer uma dos outros 4 casos, mas eu posso utilizar esse caso específico, que é o quê? Cateto, e aqui em azul a hipotenusa. Aí no triângulo de baixo eu tenho que tá me afirmando que esse cateto é igual a esse, que essa hipotenusa é igual a esse. Por que que no triângulo retângulo isso vai valer? Porque no triângulo retângulo é como se eu fosse aqui, cateto com cateto, esse com esse e esse com esse. Só para não precisa de mais, porque para o triângulo retângulo a gente vai ver depois em outro ano, que no triângulo retângulo eu tenho um cálculo específico que eu vou conseguir determinar cada lado desse. E um lado está relacionado ao outro. Como um lado está relacionado ao outro, só isso já vai garantir o caso de congruência lado, lado, lado. Então isso daqui já garante que esse lado também é igual. Mas aí eu só preciso mesmo da garantia na figura de um cateto igual ao outro e da hipotenusa serem iguais, o restante também é igual. Então, eu vou poder afirmar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Pronto. Então, esses são os 4 casos específicos
de congruência de triângulo e o caso especial do triângulo retângulo. Aí lá no livro tinha alguns exemplos relacionados a esse conteúdo. Eu trouxe os exemplos escritos aqui também, e aí a gente vai resolver todos aqueles exemplos que tá lá. Vou mostrar como é que se faz a resolução de todos os exemplos que estavam lá. O primeiro exemplo, ele trazia um retângulo dividido com a diagonal. Quando eu pego e divido a diagonal de um traço, a diagonal de um retângulo, eu vou formar dois triângulos nesse retângulo. Aí pedia para verificar se os triângulos ABC e o triângulo CDA são congruentes. Para poder afirmar que ele é congruente, eu vou ter que afirmar utilizando um dos casos de congruência. Então, nós temos aqui o triângulo A. Deixa eu marcar ele aqui, ó. O triângulo ABC é um triângulo. E o outro triângulo é o triângulo CDA. É o triângulo CDA. Observe que o AC, esse lado AC, ele pertence aos dois triângulos ao mesmo tempo. Então, eu tenho, nesse triângulo primeiro, eu tenho esse lado que mede 4. No triângulo segundo, eu tenho este lado que mede 4. No primeiro triângulo, eu tenho este lado que mede 3. No segundo triângulo, eu tenho esse lado que mede 3. O terceiro lado mede 5 para os dois triângulos. Então, eu tenho aqui a medida dos três lados. 4, 4, 3 e 3 e o 5 que serve para os dois. Então, eles são congruentes. E o caso de congruência deles é lado, lado, lado. Porque não adianta eu só falar que é congruente e não dar uma explicação. E a explicação é justamente um desses casos. Agora o exemplo 2. O exemplo 2 pede para verificar se os triângulos. Agora nós temos aqui o triângulo fechar aqui, ABC e o triângulo CDE. Então são dois triângulos também. Pede para verificar se esses dois triângulos eles são congruentes. A gente vai fazer a mesma coisa. O que eu tenho aqui de medida para ele? Eu tenho esse ângulo que mede 45 graus, esse lado que mede 3 centímetros e este lado que mede 60 graus. Nesse primeiro triângulo, o triângulo ABC, eu tenho então ângulo, lado, ângulo. Agora eu tenho que verificar se eu tenho correspondência deles no segundo triângulo. No segundo triângulo eu tenho este ângulo que mede 45, esse lado que está depois do ângulo de 45 que mede 3, e tá faltando aqui o ângulo de 60 para garantir a congruência. Eu tenho esse ângulo de 60? Tenho, ele tá aqui. O que é isso aqui? Ângulos opostos pelo vértice. Tem um vértice aqui. Ângulos opostos pelo vértice são o quê? São iguais. Então, eu posso afirmar que esse daqui também mede 60. Por conta do ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho lado, ângulo, lado. Não, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, eles são congruentes. E o que garante a congruência dele é o caso ângulo, lado, ângulo. O terceiro exemplo. Aqui, pede para verificar novamente se os triângulos A, B, C, aqui o primeiro triângulo, e os triângulos C, D, E são congruentes. Aí eu vou olhar quais são os elementos que eu tenho nesses triângulos. Nesse triângulo aqui, eu tenho... Nesse triângulo aqui, eu tenho o ângulo de 90 graus, não apareceu, mas tem um símbolozinho. O ângulo de 90 graus, o lado medindo 3 centímetros, e esse ângulo aqui, que não tá aqui, então não tá no meio, não seria ângulo, lado, ângulo, igual esse daqui. Esse daqui eu tenho o ângulo,
o lado e o ângulo oposto, que é o ângulo de 30 graus aqui. Esse daqui é mesmo, e esse daqui, o segundo triângulo. Eu tenho o quê? Eu tenho ângulo de 90 graus, o lado que mede 3 centímetros e o ângulo que mede 30 graus está na frente do que mede 3. Então é a mesma coisa. Agora eu tinha que tomar cuidado. É congruente, sim. Mas eu tinha que tomar cuidado, porque se fosse ao contrário. Se esse aqui, o lado que mede 3 estivesse aqui, tá errado. Não seria congruente. Por quê? O ângulo de 30 graus está na frente do lado que mede 3 centímetros. Ângulo de 30 graus na frente do que mede 3 centímetros. Então serve. É a mesma coisa. É congruente. Então, são congruentes. E o caso de congruência é ângulo, lado e ângulo oposto. Tem que colocar esse ozinho aqui para não confundir com esse caso de congruência. O quarto exemplo. No quarto exemplo, nós temos... agora observe que eles não estão desenhados juntos, eles são desenhados separados. O triângulo ABC e o triângulo DEF. E pede para verificar se eles são congruentes. Aí nós vamos ter aqui. Eu tenho esse lado que mede 2 centímetros, esse ângulo que mede 45 graus e esse ângulo que mede 30 graus. Então, eu poderia, se for o caso, eu vou tirar aqui o caso de congruência. Lado, ângulo e ângulo oposto. Observe que é igual o de cima. Lado, ângulo e ângulo oposto. Aí no segundo eu tenho também o ângulo de 45, que está relacionado com esse. 2 centímetros. O outro também tem os 2 centímetros. E 30 graus, que está relacionado com esse. Só que a colocação está diferente. Aqui eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto. Aqui eu tenho ângulo, lado, ângulo. Aqui eu tenho o lado no meio dos dois ângulos. Aqui eu tenho o lado primeiro. Então, não são congruentes. Porque eu não tenho aqui casos de congruência igual para os dois. Em um aplica-se um caso, no outro aplica-se outro caso. Então, não serve. Eles não são congruentes. E por último aqui, o quinto exemplo. O quinto exemplo, ele também traz Pronto. No quinto exemplo, ele também traz 2 triângulos separados. Aí eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, 3 centímetros e 5 centímetros. Isso não é caso de congruência. Lado, lado e ângulo. Para ser lado, ângulo e lado, eu tinha que ter a medida desse lado aqui. O ângulo tinha que estar no meio. Só que eu tenho um ângulo de 90 graus. É o que então? É um triângulo retângulo. Então eu posso ver se eu não aplico aqui o caso especial do triângulo retângulo. Qual é o caso especial do triângulo retângulo? Uma medida do cateto e a medida da hipotenusa. Esse 3 aqui é cateto. Esse 5 aqui é hipotenusa. Então pode ser. Aí agora eu vou pro outro. Esse 3 aqui é cateto. Esse 5 aqui é hipotenusa. Então eles são congruentes. E o caso de congruência é o HC. Hipotenusa, cateto, já que são triângulos retângulos. Então, é isso aqui, o conteúdo relacionado a triângulo, congruência, na verdade, relacionado a congruência de triângulos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma questão, aí vocês vão resolver, dar uma pausazinha no vídeo, observar a questão, vou dar para vocês aqui 2 questões para vocês estarem resolvendo essas 2 questões. Então, nós temos aqui essas 2 questões. Aí ela vai dizer que os triângulos dados em cada caso são congruentes. Dê o caso de congruência e descubra os valores indicados pelas letras. Já está afirmando que os triângulos são congruentes. Então, vocês vão dizer qual é o caso de congruência em cada situação dessa e determinar o valor das letras aí. Os dados desse daqui está aqui do lado. Medidas está do lado. Aí não aparece o vértice C. O vértice C é onde liga os dois aqui. Esse é o meiozinho onde liga os dois.
Então, pausa o vídeo, responde, depois volta para ver a resolução. Então, como eu pedi lá a vocês para resolver lá as duas questões, e aí depois a gente voltava para responder aqui. As questões lá pedia para determinar o valor dos termos desconhecidos, sabendo que os triângulos eram semelhantes. Então, aqui era uma situação diferente. Ele já estava afirmando que os triângulos eram semelhantes, eram congruentes. Eu já tinha essa congruência. Eu precisava identificar, então, qual era o caso de congruência e determinar o valor do termo desconhecido. Então, aqui nós temos esse lado que mede 5 centímetros, esse lado que mede 2 centímetros, esse lado que mede 4 centímetros. Além dos centímetros, eles estão indicados com os tracinhos. Então, esse lado que tem um tracinho é 4 centímetros. Então, isso significa que esse lado que tem um tracinho é 4 centímetros. Esse lado que tem 2 tracinhos mede 2 centímetros. Neste caso, esse lado que tem 2 tracinhos mede 2 centímetros. Como eu não tenho nenhuma medida de ângulo, eu tenho a medida dos 3 lados e a questão já afirmou que é congruente, então eu já tenho aqui o caso de congruência. O caso de congruência é lado, lado, lado. Se o caso de congruência é lado, 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 esse x aqui é um dos lados. Se eu já coloquei que 2 é esse, 4 é esse, o que é que está faltando? O 5. Então, o valor de x é igual a 5 centímetros. E aí a gente tem as duas respostas para a pergunta. O caso de congruência, lado, lado, lado. O valor do termo desconhecido x, 5 centímetros. A segunda questão, mesma coisa. Primeiro eu ia determinar o caso de congruência. Aqui nós tínhamos como caso de congruência, eu podia tirar aqui 2 casos de congruência. Eu tinha lado, ângulo e ângulo oposto, ou então lado, ângulo, lado. Ou então lado, lado, lado. Na verdade, esse aqui eu posso colocar qualquer um dos 4 casos de semelhança. Qualquer caso de semelhança aqui vai encaixar nele, ó. Eu tenho lado, ângulo, lado. Eu tenho também ângulo, lado, ângulo. Lado, lado, lado. Ou então, o outro caso que é lado, ângulo e ângulo oposto. Qualquer caso de congruência que vocês colocassem aqui, qualquer um dos 4 daria certo. O que eu vou precisar então aqui? Aqui eu vou precisar só determinar o valor da letra. Como é que eu vou conseguir determinar o valor da letra? Eu tenho aqui, ó, esse lado que mede 2x menos 6. Esse lado que mede 2x menos 6 é igual a qual lado? É igual a esse daqui. Por quê? Porque esse tem um tracinho e esse tem um tracinho. Então, esse é igual a esse. Então, esse lado tem esse ângulo. Então, ele não pode ser igual a esse. Então, ele vai ser igual a esse. Então, o 2x menos 6 é igual a esse lado aqui. Então, 2x menos 6 é igual a 22. Aí, é só resolver para poder determinar o valor de x. 2x é igual a 22 mais 6. 2x é igual a 28. X é igual a 28 dividido por 2. X é igual a 14 centímetros. Determinei o valor de x. Esse daqui eu tinha x e y. Agora, como é que eu vou achar o valor de y? Onde aparece y? Aqui, ó. Esse lado aqui é 3y mais 5. 3y mais 5. Ele precisa ser igual a um outro lado. Qual lado? Esse daqui é o lado que tem o ângulo com esses 2 tracinhos. O lado que tem o ângulo com esses 2 tracinhos tá aqui, que é esse, que não é, porque esse é igual a esse, por causa do um tracinho. Então, ele é igual a esse, é igual a 35. Por quê? Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Então, sobrou quem? Esse e esse.
Se eu utilizar, nesse caso aqui, eu utilizei o caso de congruência lado, lado, lado. Então, esse tem que ser igual a esse. 35 centímetros. E aí, eu resolvo a equação para achar o valor de y. Nós vamos ter que 3y é igual a 35 menos 5. 3y é igual a 30. Y é igual a 30 dividido por 3. Y é igual a 10 centímetros. Então, eu tenho o valor de x, o valor de y e o caso de congruência pode ser qualquer um desses. Qualquer um dos casos de congruência que vocês colocaram aí está correto. Então, para a aula de hoje é isso. Essas questões aí de congruência de triângulos. Bons estudos e até a próxima.